deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim, com a graça de Deus, né? Mais uma semana e estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso curso Estudo da Mediunidade, né? Que é, como eu sempre afirmo, embasado nas apostilas da FEB. Hoje, continuando o nosso programa 2, módulo 3, esse módulo que tem falado da comunicabilidade dos espíritos, né? Tema 4, que vai se referir ao atendimento aos espíritos que sofrem. A apostila dividiu em duas partes, né? E o tema 5 vai ser o atendimento aos espíritos que sofrem 2. Então, hoje nós vamos ver como é feito, né, algumas colocações gerais sobre o atendimento aos espíritos. Os espíritos que aportam ao Centro Espírita a reunião mediúnica, né, e que são necessitados de auxílio, eles são de diversas categorias e são também vários graus de enfermidades e de enfermos em sofrimento, né? Então tem os irmãos que estão em maior sofrimento, outros menores, diversos tipos de sofrimento, esses irmãos que são levados para atendimento. Esses graus de sofrimento, né, vai desde aqueles irmãos que ainda não entendem que estão desencarnados, não sabem que estão desencarnados, até as simples obsessões, né, que nós já vimos em aulas anteriores, obsessão simples, passando inclusive pelos subjugadores. São aquelas obsessões profundas, né? Então, vocês podem ver que o leque de sofrimento ele é muito variado daqueles irmãos que aportam a Centro Espírita. Assim, em virtude disso, dá para perceber que cada atendimento é específico, não é? Mesmo que aqueles sofrimentos pareçam-se semelhantes, o atendimento tem que ser específico para aquele irmão. Por isso que eu falei na aula anterior, a gente não pode fazer regras de atendimento, vocês lembram? Suicídio eu vou atender sempre assim. Não. O grau de sofrimento ali, de cada irmão, é diferenciado. Tá bom? Na reunião mediúnica, eu já falei também em outras aulas que nem todos os irmãos que estão presentes, eles vão se comunicar, porque há uma seleção prévia dos mentores, né, e uma preparação da reunião que nós lembramos muito bem. Nada é feito de improviso pela espiritualidade. Não é? Então, esses irmãos, nem todos vão se comunicar, somente aqueles que foram selecionados. Entretanto, vamos reforçar que desses selecionados, né, de certa maneira, eles estão representando as dores e os sofrimentos daqueles irmãos que estão ali também presentes na reunião, mesmo que não vão ser atendidos. Não é? Então, eles são separados por categorias semelhantes de sofrimento, como nós vimos na aula passada também. Não é? O espírito que está ali para ser atendido, não é? O espírito comunicante, ele precisa o quê? É desabafar, não é? Ele quer pôr ali as suas dores através do quê? De tristeza, de medos, de amargura, de mágoa, lamentos. Muitas vezes eles são irônicos, muitas vezes também eles nos ameaçam através das ameaças e através de desejo de vingança. Qual a razão desse desabafo? Ora, todos nós sabemos que o desabafo ele traz alívio, não é? Se traz alívio, qual é a nossa obrigação como cristãos? Então nós devemos ouvi-los com gentileza e com atenção, para que nós possamos ajudá-los sempre da forma mais correta, tá? Lembrando que esse desabafo do irmão, ele não pode resultar em desequilíbrio. Não é? O irmão entrar em desespero, começar a gritar, não é? E desequilibrar. O que vai acontecer se ele se desequilibrar? Vai desarmonizar o grupo e vai atrapalhar a própria comunicação dele. Não é? Pois que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas, considerando, porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas de tempo.
André Luiz, em um livro Desobsessão. Todos os membros do grupo devem atender os sofredores, né, sob os preceitos evangélicos espíritas. Às vezes o sustentador se questiona, mas como eu vou ajudar? Ele está ajudando, e muito, ali firmando, né, o pensamento, vibrando fluidos, né, salutares e saudáveis e equilibrantes para aquele irmão. Mas, especificamente, o médium psicofônico e o dialogador, eles se destacam, né, nesse contexto do atendimento. Por quê? Porque o médium, durante a passividade, enquanto ele já está lidando passividade, ele permite que os demais membros do grupo ouçam o que o irmão está falando, entendam a necessidade do irmão e amparem esse espírito comunicante. E o dialogador? O dialogador, pelo fato de ele emitir através da palavra, quando ele está ali conversando com o irmão, os sentimentos dos componentes do grupo. Então, toda aquela fraternidade do grupo está sendo exposta ali pela palavra do dialogador. No trato com os nossos irmãos desequilibrados, é preciso afinar a nossa boa vontade à condição em que se encontram, para falar-lhes com o proveito devido. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas ignoram da transição da morte, vivem por muito tempo estagnados em tremenda ilusão. Não pedimos a vocês estimular-lhes a fantasia. Contudo, lembramos a necessidade de nossa tolerância, para que lhes possamos contornar com êxito as complicações e labirintos, doando-lhes, ao mesmo tempo, ideias novas com que empreendam a própria recuperação. Cultivemos, assim, a conversação com os desencarnados sofredores, sem curiosidade maligna, ouvindo-os com serenidade e paciência. José Xavier, em um livro Instruções Psicofônicas. Ainda é muito comum que os irmãos que cheguem ao centro espírita para atendimento, eles estejam ligados às sensações do plano físico, não é? Como nós falamos, alguns não sabem nem que desencarnaram, não é mesmo? Então, eles têm aquelas relações da sua vida pessoal, as pessoas que ele ama, né? As doenças que levaram ele ao desencarne, entre outras. Outros ainda ficam com ideias fixas em determinados momentos, que eu falei na aula passada, né? E isso vai prolongar e agravar o seu sofrimento. E eles, com isso, buscam fugir da sua nova realidade. Então, devido a esse monoideísmo, né? Monoideísmo, essa ideia única, ideia fixa, eles vão plasmar nos seus perispíritos muitas mutilações e muitas deformidades. Então, qual é a nossa função, não é? Lá na reunião mediúnica e no grupo? Esclarecer esses irmãos do processo natural da encarnação e desencarnação, não é? Que é um processo de lei natural, lei divina, e que as doenças que ele tinha, ou que ele tem, referem-se ao corpo físico. Então, é isso que é esclarecer. Não é? É isso que você tem que fazer mostrando a atual realidade. Porque nem sempre o irmão que está ali, ele sabe que está desencarnado, ele entende que já desencarnou. Para ele é um pesadelo, ele continua nas suas ações no dia a dia, não é? Estranha que ninguém ouve, ninguém responde, mas continua achando que está encarnado. E até no momento de você revelar para ele que ele já está desencarnado, nós temos que ter bom senso, nós temos que prestar atenção e sondar se esse irmão já está preparado para saber dessa notícia. Porque nós podemos, com isso, no momento que nós revelarmos o momento atual dele, desestruturar o psiquismo desse irmão, não é? E muitas vezes é até recomendado, pela intuição e pela percepção da situação do irmão, que não se revele, não se esclareça a atual condição dele. Eu falo isso por uma questão de conhecimento próprio. Uma vez eu revelei para o irmão, ele ficou extremamente desesperado. Foi difícil, né, nós voltarmos com ele à razão. Então tem que se cuidar muito para isso. Vamos lembrar
que muitos dos irmãos que chegam ao centro espírita para se comunicar, eles são, a exemplo de nós encarnados, né? Irmãos mentirosos e levianos. E eles manipulam as ideias e os sentimentos, né? Levando ali no grupo a discórdia. Eles semeiam a discórdia entre os membros do grupo. Esses irmãos, eles são muito frequentes, muito comuns nas reuniões mediúnicas, né? E eles são espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Repeli sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Allan Kardec, em o livro Evangelho segundo o Espiritismo. nos grupos mediúnicos que não são muito afeitos ao estudo, que não têm essa preocupação do estudo doutrinário, né? Nós temos as supostas comunicações de irmãos espíritos, né? Que desencarnaram na infância. Esse fato ele é contrário às orientações espíritas sérias, visto que esses irmãos eles são atendidos pelos benfeitores espirituais assim que eles desencarnam. A grande maioria das crianças que desencarnam, almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente, acham-se relativamente longe do autogoverno. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas. Por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz, a aquisição de luz interior, pelo próprio aperfeiçoamento moral. André Luiz, em O Livro Entre a Terra e o Céu. No livro Voltei, né, ele traz por revelação uma comunidade espiritual que abriga irmãos desencarnados entre os 7 e os 12 anos. Vejamos. A lugares adequados, onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Irmão Jacó, em O Livro Voltei. Outra questão não menos importante, né, que a apostila destaca, é que quanto àqueles irmãos que se simulam a fala, né, de pretos velhos, índios, caboclos, marinheiros, entre outros. Isso já deveria ter sido superado, né, nas reuniões mediúnicas espíritas sérias, né, porque é sinal de despreparo doutrinário do médium. Porque o espírito que está ali se comunicando, ele já teve várias encarnações e reencarnações. Então ele pode se expressar de outra forma, né? Lembremos que os espíritos, eles transmitem, né, a mensagem para o médium através de imagens. Então o médium, ele deve buscar se exprimir, não é? E falar na língua usual das pessoas. Os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Todos compreendem essa língua, tanto os homens encarnados, como os espíritos desencarnados. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Contudo, é mister lembrarmos que, independentemente do sofrimento do espírito comunicante, o grupo sempre deve estar preparado para o atendimento fraterno. Tá? Então vamos ver o que nos orienta a espiritualidade. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desencilhar-se das trevas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Emmanuel, em O Livro Fonte Viva. Bom, pessoal,
A aula de hoje era essa. Reitero mais uma vez para que todos, né, curtam lá no YouTube nosso canal, né, Além da Dimensão, porque a função primordial desse canal é a divulgação do Espiritismo. Não tem nenhuma relação pecuniária. Sempre lembrando que fora da caridade não há salvação.